Bendito seja o nosso Senhor e Redentor. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo para sempre. É na presença dele que nós estamos e é a palavra dele que nós leremos, ouviremos e pela graça do Senhor acataremos neste momento. Por isso eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Nós leremos apenas um versículo. 7, 6. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 6. Diz assim a Sagrada Escritura: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Vamos orar mais uma vez? Amado Pai, em nome de Jesus, nós queremos uma vez mais agradecer a Ti pelo rico privilégio que temos de cultuar ao Senhor, ó Deus, como esta pequena parte da Tua igreja, do Teu amado corpo, a Tua noiva. Bendizemos a Ti, Senhor, porque já pudemos entoar cânticos a Ti, pudemos, ó Senhor Deus, em nome de Cristo, fazer outras orações, derramar diante de Ti o nosso louvor, a nossa adoração, os nossos pedidos de perdão e também as nossas súplicas, Senhor. E agora, Senhor, queremos agradecer em especial pela Tua Sagrada Escritura, pela Tua Palavra, Senhor, que de fato fala a todos aqueles que têm ouvidos para escutar. E é isso que pedimos a Ti, que apesar do nosso duro coração, que apesar das falhas que temos e das fraquezas, inclusive daquele que transmitirá a palavra, o Senhor nos abençoe e nos torne um pouco mais sábios, ó Deus. Nos instrua e nos ajude, Senhor Deus, a viver de acordo com a Tua boa e santa vontade, dando glória a Ti mesmo em tudo o que fazemos, em tudo o que pensamos, em tudo o que falamos e em tudo o que deixamos de fazer. Em nome de Cristo, instrui-nos agora. Amém. Amados irmãos, imaginem a seguinte cena. Um pai chega para o seu filho e depois de trabalhar um mês inteiro, juntaram dinheiro, ele vai lá e compra um presente bastante caro para o filho. E então chega o momento de entregar aquele presente. O pai se dirige todo feliz ao filho e dá nas mãos da criança aquilo que custou tanto para que pudesse ser conquistado. Mas a reação não é a esperada. A criança, ao invés de ficar feliz e agradecer ao pai pelo presente, na verdade fica completamente enfurecida. Pega o presente, joga no chão, quebra o presente. Mas imagine que esse pai é muito paciente. E no mês seguinte, ele faz a mesma coisa. Ele separa uma boa parte do seu salário porque ele quer dar um presente para o seu filho. E a mesma cena se repete. Esse filho pega o presente, se irrita com o pai e quebra o presente. É sábio da parte do pai continuar repetidas vezes, comprando o mesmo presente caro e dando ao filho que ele sabe que vai desprezar? Certamente não. Um filho que se irrita e destrói com os presentes do pai, na verdade deve ficar sem presentes. Meus irmãos, este texto que nós acabamos de ler traz a nós uma realidade semelhante a esta, na qual o nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra como nós devemos lidar com aqueles que rejeitam o maior dos presentes, que é o Evangelho da graça de Cristo. Portanto, o tema do sermão desta noite é lidando corretamente com a resistência ao Evangelho. Lidando corretamente com a resistência ao Evangelho. E talvez alguns dos irmãos se lembrem do sermão anterior desta série. E talvez se lembrem também que o título, o tema do sermão anterior é praticamente igual a esse.
E o motivo está justamente no contexto. Jesus Cristo aqui está fazendo uma continuação do que ele dissera dos versículos 1 a 5. Se os irmãos se lembrarem, o tema do sermão anterior foi tratando corretamente os pecados ou as falhas alheias, no qual o nosso Senhor Jesus Cristo ensina como nós devemos tratar os pecados dos nossos irmãos, daqueles que são parte do povo de Deus, daqueles que também são discípulos de Cristo. Nós nos lembramos que Cristo nos ensina a não ter um espírito crítico, que tem prazer em esmagar os nossos irmãos quando estes cometem pecados. O nosso Senhor nos ensina que nós primeiro devemos tratar os nossos próprios pecados, para então estar aptos para aí sim tratar os pecados alheios. Porque ao tratar os nossos próprios pecados, nós perceberemos o quão difícil é lutar contra os pecados e teremos o amor necessário para lidar com os pecados dos nossos irmãos. Mas percebam que os versículos de 1 a 5 tratam da nossa relação com aqueles que são de dentro da família da fé, aqueles que fazem parte da igreja. Mas neste versículo 6, o Senhor Jesus Cristo nos fala sobre aqueles que não fazem parte da família de Deus. E uma das coisas que nós vimos no sermão anterior é que quando o nosso Senhor diz que nós não devemos julgar, Ele de fato não está dizendo que nós nunca devemos fazer juízo de valor, e que nós não podemos de forma alguma discernir o certo do errado. Isso foi muito bem explicado no sermão anterior pelo nosso Senhor. E esse texto no versículo 6 nos mostra exatamente essa realidade, que nós devemos sim discernir. O julgamento que o Senhor proíbe é o julgamento hipócrita e sem amor. Mas, por outro lado, Ele nos ensina a avaliar corretamente, principalmente aqueles que não creem em Cristo. Portanto, é neste contexto que o nosso Senhor nos ensina a lidar corretamente com a resistência ao Evangelho, ou mais propriamente dito, com aqueles que são resistentes ao Evangelho. E como fazer isso? Em primeiro lugar, lembre-se do valor do Evangelho. Lembre-se do valor do Evangelho. O nosso Senhor começa dizendo o seguinte: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Há aqui uma proibição do nosso Senhor. Ele está proibindo um princípio geral. Ele não quer que sejam lançados aos cães e porcos aquilo que é santo e aquilo que é precioso. E o que seriam essas duas figuras que Jesus usa? As coisas santas e as pérolas. Seguindo todo o contexto do Sermão da Montanha e até mesmo o contexto maior do livro de Mateus, nós podemos afirmar com toda certeza que Cristo Jesus aqui está se referindo ao Evangelho do Reino. Ao Evangelho do Reino. Em outro lugar, o nosso Senhor vai dizer que o próprio reino é como uma pérola de grande valor, a qual, quando alguém acha, vende tudo o que tem para ficar com a pérola. Cristo Jesus aqui, então, está usando duas analogias para se referir ao próprio Evangelho que Ele está pregando. A própria legislação que esse novo e verdadeiro Moisés está dando no monte. Ele usa duas figuras. A primeira delas é de coisas santas, ou o que é santo. Provavelmente aqui, Cristo Jesus está usando uma figura que é muito comum para a mentalidade judaica. Provavelmente ele está se referindo àquilo que é santificado no culto judaico. Ou seja, aquelas comidas santas que nós vemos lá no tabernáculo, na construção do tabernáculo e mais tarde no templo. Por exemplo, o pão da proposição, ou aquela comida que apenas os sacerdotes poderiam comer, etc. Provavelmente Cristo está fazendo alusão a isso, porque não existia coisa mais santa para o judeu, em questão de comida, do que aquilo que era separado para o culto. E a segunda analogia que ele usa é a figura da pérola. A pérola, certamente, hoje em dia ainda é uma joia muito preciosa. Mas naqueles dias poderia ser dito sim, que a pérola era a joia mais preciosa. Mais preciosa de todas. Porque a sua produção era difícil, era complicado achar pérolas e ninguém criava ostras. Era algo muito raro.
extremamente raro. E por ser tão raro, de extremo valor. Então o que Jesus Cristo está dizendo é que o Evangelho é algo santíssimo, é algo puro, é algo excelente. E ao mesmo tempo, é algo valioso. É algo mais valioso do que qualquer coisa que nós possamos encontrar nessa vida. E aqui eu quero chamar a atenção para uma primeira aplicação imediata do texto. Cristo Jesus está dizendo que o Evangelho que ele prega é a coisa mais valiosa que existe. É a coisa mais santa que existe. Eu me lembro aqui de um filme que foi estrelado pelo Denzel Washington. Ele é lá de 2010 esse filme, chamado O Livro de Eli. Para quem não assistiu, é um filme muito bom. E tem uma mensagem interessante. Nesse filme, o Denzel Washington interpreta ali um homem que está rumo a um determinado lugar porque ele tem que fazer uma entrega. E no meio do filme você descobre que a entrega é um livro. Um livro. E muitas pessoas querem ter acesso a esse livro, porque é um mundo pós-apocalíptico, onde não há mais livros disponíveis, e diversas pessoas atacam esse homem e tentam fazer de tudo para roubar o livro, porque eles acham que se eles tiverem o conhecimento desse livro, eles vão ter o poder para dominar as pessoas. E o filme então se passa com esse personagem, o Eli, fazendo de tudo para não deixar de jeito nenhum o livro de lado, para conseguir chegar ao seu objetivo. E quando nós chegamos no final do filme, nós descobrimos algo bastante interessante. O livro é uma Bíblia. Ele defende aquele livro com toda a sua vida porque ele sabe do valor que tem aquele livro. Ele sabe que é a coisa mais importante que ele pode carregar. Pelo caminho ele perde muitas coisas, pelo caminho ele se fere, mas ele não abre mão daquele livro, que é a Escritura. É uma ótima ilustração para nos mostrar o que Cristo aqui está querendo dizer. Ele está dizendo que o Evangelho, que aquilo que nós temos aqui, amados irmãos, é a coisa mais preciosa que nós podemos segurar em nossas mãos. Não há nada mais importante do que o Evangelho. Ele é como pérolas. E a pergunta que nós precisamos responder é: de fato, nós valorizamos o Evangelho dessa forma? Na sua vida particular, o Evangelho é a coisa mais importante que você tem? De tal forma que se você tiver acesso à Escritura, tiver acesso ao Evangelho, você se dá por satisfeito porque você tem o conhecimento de Cristo? Será que de fato nós almejamos o Evangelho? Será que de fato nós desejamos essa mais alta riqueza que um homem pode ter, que é o conhecimento do Senhor Jesus Cristo pelo Evangelho? Cristo Jesus diz que o Evangelho é como pérolas. É a coisa mais preciosa que nós temos. E isso precisa ser uma realidade no nosso dia a dia. No nosso dia a dia. Desejemos o Evangelho, desejemos estar com o nosso Senhor, desejemos a palavra ardentemente, como crianças desejam o puro leite espiritual. Mas sobre esse Evangelho, Cristo Jesus, mostrando o seu valor, também nos ensina um princípio de sabedoria. Porque ele enfatiza aqui o valor do Evangelho para mostrar que a sua proibição faz todo sentido. Porque ele diz: não deis aos porcos pérolas, ou melhor dizendo, não dei aos cães o que é santo, e não lanceis vossas pérolas aos porcos. O que são cães e porcos aqui nessa expressão de Jesus? Nós temos a ideia de cachorro, do animal cachorro, como um bichinho de estimação, que de fato para nós é um filhotinho bonitinho que a gente deixa perto de casa. Alguns até passam do ponto um pouquinho com isso, viram mãe de pet. Mas no contexto judaico, isso não era assim. Não era assim. O cão estava mais próximo de um animal semelhante para nós como coiote ou um lobo. O cão, na mentalidade judaica, era um animal de sarjeta. Era um animal carniceiro que comia restos e que, por vezes, era bastante perigoso. Porque um animal com fome, acuado, se via alguém ali no seu território, a tendência dele era avançar e atacar. Cachorros, portanto, na mentalidade judaica, não eram animais bonitinhos que você tem em casa. Eram animais de rua e potencialmente perigosos, ferozes. E o porco
nós sabemos que tem a ver com a questão de impureza. O porco era um animal impuro para o judeu, ele não poderia comer porco. E quando Cristo então se refere a porcos, ele está aludindo àquele animal que representa para o judeu tudo aquilo que há de mais impuro, sujo e desprezível. Mas há algo extremamente delicado e até pesado nesse texto. Jesus compara um animal carniceiro e perigoso e um animal impuro, imundo, com pessoas. E quem são essas pessoas? Cães e porcos aqui referem-se a todos aqueles que rejeitam ferozmente o Evangelho. Cristo Jesus faz uma distinção entre as pessoas que rejeitam o Evangelho. De fato, muitos, na verdade talvez a maioria daqueles que escutaram Jesus não creram nele. Mas apenas alguns Jesus tratou com certa, nós podemos dizer, hostilidade. Quem eram? Normalmente os fariseus e escribas. Por quê? Porque eles não apenas não criam no Evangelho, mas além de não crer, de rejeitar o Evangelho, eles se opunham ferozmente a Cristo Jesus, à mensagem de Cristo Jesus. Portanto, nós podemos identificar cães e porcos aqui não apenas com os descrentes, com aqueles que estão fora da igreja, não, mas principalmente com aqueles que além de estarem fora da igreja, têm especial ojeriza, aversão ao Evangelho e se tornam de fato agressivos e blasfemam do Evangelho quando o Evangelho é apresentado a eles. Nós veremos no próximo ponto algumas características a mais disso, mas percebam aqui que Cristo está proibindo que nós entreguemos o Evangelho para esse tipo de pessoa. Para esse tipo de pessoa que responde ao Evangelho de forma feroz, resistente, nós devemos subtrair o Evangelho. É isso que ele quer dizer com não deis a estes coisas santas e pérolas. Esse ensino de Jesus vai ser reiterado algumas vezes, tanto pelas falas de Cristo quanto pela prática dos apóstolos. Eu destaco aqui 3. Em Mateus capítulo 10, quando ele envia os discípulos, ele dá uma instrução também bem semelhante a essa. Se vocês chegarem em uma cidade e eles não te receberem, não receberem como? Eles xingarem vocês, eles baterem boca com vocês e eles tentarem vos perseguir, o que vocês vão fazer? Vocês vão ficar lá a vida toda pregando? Não. Saiam da cidade, batam o pé, tirem até mesmo o pó daquela cidade, porque no dia do juízo haverá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E os apóstolos levaram esse ensino de Jesus na prática. 2 episódios com Paulo exemplificam muito bem isso. Um deles é quando ele estava em Antioquia, lá em Atos 13:51. Ele começou a pregar e os judeus daquela cidade se opuseram a ele e começaram a blasfemar o Evangelho. O que Paulo faz? Simplesmente deixa de pregar e vai para os gentios. Em outro episódio, quando Paulo, dessa vez está em Corinto, a mesma coisa acontece. Lá em Atos 18, Paulo está pregando e os judeus mais uma vez se levantam, blasfemam contra o Evangelho, se mostram extremamente agressivos contra a mensagem de Paulo. E Paulo agora acrescenta algo, ele diz: sobre vós e vossa cabeça esteja o vosso sangue, eu estou livre de vocês. Eu já preguei, vocês rejeitaram, vocês acharam que vocês não são dignos da vida eterna? Muito bem, eu vou para os gentios. O que Paulo está fazendo? Omitindo o Evangelho. Aqueles que são resistentes. Aqueles que são resistentes. Uma aplicação bem prática sobre este princípio é a seguinte: nós temos ouvido nos dias atuais, principalmente no meio evangélico, uma pregação na qual um Cristo bastante estranho é pintado para nós. Porque Cristo parece estar assim para as pessoas, pedindo, por favor, quase que implorando um pouquinho de atenção. É quase como se Cristo estivesse se ajoelhando diante das pessoas e dizendo, por favor, me aceitem. Por favor, eu só quero o bem de vocês. Por favor, eu fico tão triste quando vocês não me ouvem. Poxa vida. Jesus fica tão magoado quando você bate a porta na cara dele. É isso que nós ouvimos. Mas este texto, meus amados irmãos, nos mostra
que Cristo Jesus e a mensagem do seu evangelho não se parecem com um mendigo pedindo e implorando aos homens por um pouquinho de atenção, como se estivesse implorando uma esmola. Cristo não é um mendigo que implora atenção. Cristo é um rei que vem e dita os seus termos, e aqueles que não aceitam os seus termos são punidos. Essa é a figura de Cristo. É de um rei poderoso que te está trazendo termos de misericórdia, de paz e de amor verdadeiramente. Mas ele não está implorando a atenção de ninguém. Cristo não está fazendo, nós não estamos fazendo favor nenhum para Cristo quando cremos nele. E essa passagem é uma comprovação de que todo o evangelho que mostra Cristo de forma fraca está longe da verdade. Porque Cristo está nos ensinando que nós devemos ser sábios. E devemos sim, muitas vezes, omitir o evangelho de algumas pessoas. Mas é claro que Cristo aqui não está nos falando para deixar de evangelizar. A questão não é essa. É óbvio que Cristo também não está dizendo que nós não devemos insistir com as pessoas. Do tipo assim, a pessoa não creu no evangelho, nunca mais falo para ela, melhor para mim que não tem dor de cabeça. Não, não é isso. Não é isso. Cristo Jesus está nos ensinando que por causa do valor que o evangelho tem, nós devemos ser sábios para discernir a quem vamos entregá-lo. Cristo Jesus está dizendo que para alguns tipos de pessoas que não creem, que são justamente estes que resistem ferozmente, a opção mais sábia é deixar de anunciar, é omitir o evangelho. Como você sabe disso? Como você sabe quando omitir ou quando não omitir? De acordo com a reação. Uma pessoa que ouve o evangelho e apesar de não crer no evangelho, também não blasfema contra o evangelho, não zomba dele e não persegue aquele que está anunciando, deve ser uma pessoa que você precisa insistir, continuar evangelizando. O nosso Senhor nos ordena fazer isso. Mas aquelas pessoas que estão extremamente resistentes, do tipo que você não pode sequer falar do evangelho, que ela se transtorna, omita o evangelho dessa pessoa. Porque o próprio Deus ainda não abriu o coração dela. E tudo o que você vai conseguir com isso é que o evangelho seja blasfemado e o próprio dano a si próprio. E aí então nós vamos para o segundo ponto, que é o restante do versículo. Se em primeiro lugar, para lidar corretamente com aqueles que resistem ao evangelho, ou com a resistência ao evangelho, você deve se lembrar do valor do evangelho, ou seja, ele é algo precioso demais para você ficar dando a pessoas que estão completamente opostas a ele. Em segundo lugar, evite hostilidade desnecessária. Evite hostilidade desnecessária. Nosso Senhor termina o versículo da seguinte forma: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. O que Cristo está dizendo é que há um motivo duplo para você omitir o evangelho em algumas situações. O primeiro motivo é que porcos pisam. Vejam que a linguagem de Cristo no restante do versículo faz exatamente alusão ao comportamento de porcos e de cães. Ele diz que se você lançar pérolas aos porcos, o que eles vão fazer? Pisar. Se você tentar pregar o evangelho a cães, o que eles fazem? Eles se voltam contra você e te mordem. Então, o que Cristo está mostrando é que porcos pisam no evangelho quando recebem a pregação da verdade. Por não saber o valor que o evangelho tem, por não conseguir ainda compreender que aquilo que nós pregamos, anunciamos, é a coisa mais preciosa que existe, os porcos desprezam, zombam e blasfemam do evangelho. Blasfemam do evangelho. No texto que eu citei anteriormente, nós temos exatamente isso acontecendo. Paulo está em Corinto e ele começa a pregar, e o texto nos diz que os judeus se levantam e começam a blasfemar da mensagem. Começam a insultar a mensagem de Cristo. Começam a zombar da mensagem de Cristo. Vejam que não é apenas uma resistência no sentido de não acreditar.
é uma total falta de respeito. E o argumento de Cristo é exatamente esse. Você pegaria a joia mais preciosa que você conhece e jogaria num chiqueiro? Você sabe o que vai acontecer. Não faça isso. Não faça isso. Por outro lado, o segundo motivo tem um pouco mais a ver conosco, que é o que os cães fazem. Cães se voltam contra aqueles que os irritam e mordem. A palavra aqui para dilacerar é literalmente rasgar. É justamente a ideia daquilo que os dentes de uma fera fazem com a sua presa. A fera vai, avança, morde e com seus dentes começa a rasgar a carne. Essa é a figura que Jesus está usando. Então Jesus está dizendo que às vezes você vai pregar o evangelho e você vai perceber uma reação completamente adversa. As pessoas vão zombar do evangelho, vão insultar o evangelho e vão expô-lo ao ridículo. E mais do que isso, pode ser que eles se voltem contra nós. Pode ser que de fato eles se tornem violentos de diversas formas. A estes, nós devemos omitir. Nós devemos ser sábios. E veja, aqui novamente precisa-se haver uma distinção. O texto não está dizendo para que, se você estiver em um ambiente onde haja alguém que se identifique como porco, e dizer isso nos dias de hoje é até estranho, porque realmente tem gente que se identifica como isso, mas no sentido bíblico da palavra, alguém que você olhe e fala, é exatamente a descrição que Cristo dá, de porco e de cão. Se você está num ambiente onde existe uma pessoa dessas, mas existem várias pessoas que não se encaixam nisso, apesar de ainda não serem crentes, você tem o dever de continuar a pregar. Por exemplo, você está pregando o evangelho no seu trabalho, o seu chefe fica completamente irritado. Você não vai ficar indo lá na sala dele toda vez e falar, você está pecando, você está errado, você precisa se arrepender. Não é isso. Mas isso não deve te impedir de pregar para as outras pessoas. E se necessário sofrer retaliação, sofra retaliação. Se você está em uma sala de aula onde o professor é ateu e não suporta que você fale do evangelho na aula dele, não fale do evangelho na aula dele, mas fale em outro momento. Não deixe de falar do evangelho. Não é, mais uma vez, uma proibição do evangelismo. Cristo não está fazendo isso. Cristo está nos ensinando apenas a ser sábios. E mais uma vez, a grande questão aqui é que, por um lado, o evangelho é extremamente digno. Ele não é algo que nós possamos aceitar que seja pisado pelos homens. Nós deveríamos ficar muito irritados e de fato incomodados quando fazem piadas com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ficar muito incomodados e bastante incomodados mesmo quando nós falamos sobre o evangelho e o que nós recebemos de volta é zombaria, é blasfêmia. O evangelho é digno demais. Mas há nessa fala de Jesus, no restante do versículo, algo até de certa forma que emana um pouco da compaixão do coração do nosso Senhor por nós. Veja, ele diversas vezes diz que por causa do evangelho nós seríamos perseguidos. Uma das bem-aventuranças é essa: bem-aventurados os perseguidos. Mas por outro lado, o nosso Senhor Jesus Cristo não quer que nós passemos por sofrimento desnecessário. Há um tipo de sofrimento por causa do evangelho que nós não podemos evitar, como foi dito nos sermões anteriores. É aquele tipo de sofrimento que você fica em uma encruzilhada, na qual, se você ceder à pressão externa, você vai desonrar o evangelho. E se você honrar o evangelho, você vai ser perseguido. Isso não tem como evitar. Mas há alguns tipos de perseguições que são evitáveis. Vou usar mais uma vez o exemplo. Você está num ambiente de trabalho onde há extrema hostilidade com o evangelho. Você não vai chegar lá todos os dias com uma placa dizendo arrependa-se dos seus pecados porque você vai para o inferno. Não é uma maneira sábia de se fazer. Porque você sabe a reação. Porque você já experimentou a reação, na verdade. Você já tentou falar do evangelho e tudo que você recebeu foi ataque pessoal. Então o que Jesus Cristo está nos ensinando é: haja com sabedoria. Saiba o momento certo de falar. Para que você não sofra desnecessariamente. Porque o sofrimento na vida cristã é inevitável, vai acontecer em algum momento ou outro. Mas saiba os momentos em que isso é propício e os momentos em que não é propício. Então, se você já pregou o evangelho para alguma pessoa mais de uma vez
E ela não apenas continua resistente, mas continua se opondo, continua te xingando. E todas as vezes que você toca no nome de Cristo, tudo o que você fala é motivo de ira, briga e discórdia. É um sinal que Deus, em certo sentido, está punindo essa pessoa. Porque é um sinal para você retirar a mensagem do Evangelho. E qual deve ser a sua postura? Qual deve ser a nossa postura quando isso acontece? Ore ao Senhor para que Ele abra brechas. Ore ao Senhor para que aquele lugar, de alguma forma, dê alguma brecha, Ele torne algum coração interessado. Pensem nas estratégias, por exemplo, dos missionários que estão em países de extrema perseguição. É um ótimo exemplo para o que Cristo está nos dizendo. Eles não saem na rua com uma camiseta escrito Jesus te ama, porque eles sabem o que vai acontecer. Eles sabem com quem estão lidando. São porcos, são cães, e eles vão dilacerar. O que eles fazem? Eles convivem. E quando eles acham uma brecha, uma pequena oportunidade, eles avançam. Eles pregam, sem medo das consequências. Mas eles não saem nas ruas fazendo uma passeata com pregação em praça pública. Cristo está nos ensinando mais uma vez sabedoria. Sabedoria. Portanto, duas aplicações práticas que nós devemos ter em consideração aqui para encerrarmos este ponto. A primeira delas é: tome cuidado para que reajam dessa forma aqui que Jesus está dizendo ao Evangelho e não a você. Em que sentido? Muitas vezes nós somos odiados enquanto cristãos, não porque nós estamos falando a verdade, mas porque nós somos chatos, porque nós somos inconvenientes e muitas vezes até muito mal educados. Nós não sabemos lidar com as pessoas. Nós sofremos este mal. É muito fácil fazer isso, porque nós sabemos que nós estamos com a verdade, mas às vezes nós usamos da verdade como pretexto para ataque pessoal. Nós usamos da verdade como pretexto para ser grosseiro. E aí as pessoas vão deixar de nos escutar, não por causa da mensagem do Evangelho, mas é porque nós não estamos de fato interessados em que elas se convertam. Nós apenas queremos lançar as nossas munições por aí, atirar para todo lado, e para ver se pega em alguém. Saiba como lidar com as pessoas, saiba como pregar o Evangelho com amor, com verdade, nunca negociando, mas sabendo também onde você pisa. Sabendo e tendo real interesse em persuadir as pessoas. Não por meio de subterfúgios, não. Fale a verdade. Mas fale a verdade de forma apropriada. Não deixe que o seu temperamento, não deixe que a sua forma de se portar seja um empecilho para que as pessoas creiam no Evangelho. O apóstolo Paulo nos mostra esse princípio quando ele diz: eu me fiz judeu para os judeus e gentio para os gentios. Ele não está dizendo que ele está negociando o Evangelho, não é isso. Mas ele está dizendo: eu estou procurando a melhor forma possível para que pelo menos eu seja ouvido. Para que dessa forma eu salve alguns. Eu salve alguns. E a segunda aplicação é bastante pesada, mas nós devemos pensar nisso. Nós devemos nos arrepender por todas as vezes que nós agimos como cães e porcos. Todo o texto da Escritura, seja mostrando virtude, ou seja mostrando degeneração e depravação, é um espelho para nossa alma. Todo o texto em qual nós somos mostrados, melhor dizendo, todo texto que nos mostra maldade humana é um espelho para que nós recuemos um pouquinho e olhemos para dentro de nós e vejamos se nós não estamos nos enquadrando nessa maldade. Então, quando Jesus Cristo alerta sobre porcos e cães, nós devemos nos perguntar se em algum momento nós estamos agindo assim. E precisamos nos arrepender quando isso acontece. Quando nós agimos como porcos e cães, quando alguém, por exemplo, vem nos exortar por causa de algum pecado, e o que a gente faz? A gente range os dentes de raiva dessa pessoa. A gente acha que é pessoal, a gente acha que é um ataque. Você quer ver uma pessoa se comportar como um cão ou como um porco? Se essa pessoa não é crente, está dentro da igreja, tente discipliná-la, tente chamá-la no conselho para conversar sobre o pecado dela. E nós muitas vezes podemos ser assim. Nós muitas vezes podemos agir dessa forma. Nós muitas vezes podemos ser completamente inflexíveis quando alguém aponta as nossas fraquezas, os nossos pecados, mesmo que a pessoa tenha feito isso com todo o amor, cuidado e educação do mundo.
se nós não valorizamos o Evangelho quando ele nos fere, nós estamos agindo como porcos, estamos agindo como cães. E pode ser que a misericórdia do Senhor se aparte de nós. Pode ser que algum dia ele nos dê aquilo que nós mais desejamos, que é parar de ouvir o Evangelho. Porque afinal de contas, se quando alguma pessoa nos fala sobre o Evangelho, nos mostra na Escritura que nós estamos errados, que nós estamos em pecado, e nós rangemos o dente, nós não amamos o Evangelho. Nós não desejamos o Evangelho, nós não gostamos do Evangelho, nós gostamos de nós mesmos. E se nós não gostamos do Evangelho, pode ser que algum dia Deus atenda o desejo do nosso coração. Deus nos entregue as nossas próprias inclinações e tire de nós a mensagem do Evangelho. Pode ser que algum dia Ele tire de você até mesmo o desejo de vir na igreja. Pode ser que algum dia Ele tire de você um irmão que tenha coragem e amor suficiente para te exortar. Meus irmãos, que nós nunca cheguemos a este ponto. Que nós não hajamos como cães e como porcos. Portanto, evite hostilidade desnecessária. Tanto hostilidade contra o Evangelho, como hostilidade contra si próprio. Esteja pronto para sofrer, mas também haja com sabedoria. E para concluir, eu quero citar um texto lá no Antigo Testamento que nos fala um pouco sobre este princípio. Provérbios 9:8 diz o seguinte: não repreenda o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio, e ele te amará. O que Jesus Cristo está nos ensinando aqui sobre evangelismo e sobre a forma correta, não como nós lidamos com irmãos em Cristo, mas como nós lidamos com aqueles que não creem no Evangelho, e com os diversos tipos de pessoas que não creem no Evangelho, é nada mais do que um reflexo da sabedoria do Antigo Testamento. Salomão está nos dizendo que nós não devemos repreender aqueles que, quando recebem repreensão, todas as vezes rangem os dentes e brigam contra nós, porque a gente só vai arranjar problema. Nós devemos repreender o sábio, porque ele nos amará. Portanto, amados irmãos, sejamos sábios, para que o Evangelho não seja desonrado em nosso meio, para que nós não sejamos motivo do Evangelho ser lançado na lama, e também sejamos sábios, para que nós não soframos desnecessariamente hostilidade que em outro momento nós teríamos que sofrer. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos dê graça. E ao mesmo tempo, nos dê um coração desejoso que essas pessoas que hoje ladram contra o Evangelho, que essas pessoas que hoje pisam no Evangelho, um dia se tornem dóceis. E que o nosso coração de fato deseje ser um instrumento para a conversão dessas pessoas. Que nós estejamos atentos a todas as oportunidades, porque pode ser de fato que alguma pessoa que toda a vida foi resistente ao Evangelho, que todas as vezes que nós falamos nunca deu ouvidos, pode ser que em algum momento o Espírito Santo abra o coração dela e Deus te use para pregar o Evangelho e converter uma pessoa. Que nós almejemos isso, que nós alcancemos coração sábio, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos encontre de fato seguindo a sabedoria que vem do alto, as leis do reino, para a honra e glória do nome dele. Amém. Vamos ficar em pé para orar, meus irmãos. Que o Senhor faça que esta mensagem assente no nosso coração, encontre guarida na nossa alma, a que tratemos com seriedade o Evangelho que recebemos. Nós não somos, ou não devemos ser como porcos ou cães, mas valorizar aquilo que temos de tão precioso e ao mesmo tempo anunciar o Evangelho pela graça de Jesus, como nós ouvimos aqui. Quando Eliezer concluía, lembrei uma frase que é atribuída a Agostinho, que ele dizia assim: se você aceita apenas aquilo que gosta no Evangelho, aquilo que lhe é conveniente, e rejeita o que não gosta, você não crê no Evangelho, você crê em si mesmo. Quando nós cremos no Evangelho, ele é completo. É a palavra de Deus que confronta, que edifica, que encoraja, mas que exorta. Que o Senhor nos ajude. Sejamos uma igreja fiel no Evangelho. Oremos. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela instrução tão precisa, orientadora do Teu Santo Espírito. Nos ajuda a termos a intrepidez necessária para o anúncio do Santo Evangelho do Senhor.
Nos ajude para que tenhamos sabedoria aonde anunciar, pregar, onde devemos sacudir a poeira, como a tua palavra diz, e seguirmos o caminho. E ao mesmo tempo, ó Deus, não nos deixa que caiamos neste pecado, que tratemos o que é tão santo de forma leviana, que tratamos aquilo que é tão precioso com desprezo. Livra-nos deste pecado. A maioria de nós já lidou com isso. Fizemos com descaso aquilo que deveria ser feito com muito temor. Temos a tua palavra, temos o evangelho que nos chegou por meio de Jesus. Ajude-nos, Pai, e nos abençoe. Abençoe o teu povo aqui. E se há alguém que ainda não tem tido a compreensão, que o Senhor, pelo teu Espírito, abra-lhe o entendimento, abra-lhes os ouvidos, os olhos para a compreensão do precioso Evangelho. Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou e um dia voltará. Isso fez para nos redimir da nossa culpa, do nosso pecado, de nossas iniquidades. Oh, bom Deus, se conosco. Abençoe-nos. Muito obrigado por este culto, este último domingo que nos encontramos aqui para cultuar o teu nome. Continue abençoando o teu filho como instrumento na pregação deste santo evangelho. E assim seja conosco, ó bom Pai. Oramos isso em nome de Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça excelsa, maravilhosa de nosso Senhor, o Salvador, Jesus o Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a santa comunhão, que as santas consolações do Santo Espírito de Deus seja com todo o povo do Senhor, agora e para todo sempre. Amém.